hoje, ó, refração da luz. O que é a refração da luz? Refração da luz é quando o raio que se propaga no meio atinge uma superfície e muda de meio. Quando a gente fala mudar de meio, seria uma mudança no sentido óptico, ou seja, alguma coisa naquele meio é diferente no anterior para a luz. O que é essa diferença? É a velocidade com que a luz consegue se propagar. Então a primeira coisa que a gente faz, quando a gente fala na mudança de meio, é colocar a definição de algo chamado de índice de refração. A gente usa a letra neta, o N, pode ser, tá? Onde esse índice ele é definido para a velocidade da luz naquele meio comparado com o vácuo. Lembre-se que no vácuo todas as cores, todas as frequências, né, caminham com a mesma velocidade, aquela que é praticamente 300 mil km por segundo. Então, o índice de refração, ó, ele compara essa velocidade da luz no vácuo com a velocidade naquele meio. Então, por exemplo, se eu conheço a velocidade com que a luz se propaga no meio A, eu consigo definir quanto que vale o índice de refração do meio A. Tá? Aqui em cima é velocidade da luz no vácuo. Então, se eu quero saber que a luz está andando aqui em cima no ar, eu falo qual é o índice de refração do ar? Ah, é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade no ar. E aí a luz que está no ar passa, por exemplo, para a água, entra na água. Qual é o índice de refração da água? Velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade na água. Ou seja, esse índice de refração caracteriza para nós a velocidade sem falar diretamente quanto que vale essa velocidade. Tá? Por exemplo, fala que o índice de refração vale 1,3. 1,3 é um valor maior que 1. Por quê? Porque lembra, essa é a maior velocidade possível para a luz. Esse termo de cima é sempre maior que o de baixo. A não ser que a gente vai falar do N, do índice de refração do vácuo. Eu tenho um raio que está se propagando no vácuo. Qual é o índice de refração do vácuo? É a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio, que é o vácuo. Dois valores iguais, divisão dá 1. Tá? Índice de refração do vácuo, ele é exatamente igual a 1. Índice de refração da luz no ar é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade no ar. A velocidade no ar, gente, ela é muito próxima da velocidade no vácuo. É menor? É, mas é muito próximo. Ou seja, esse valor aqui ele é praticamente 1. Agora, para os outros meios, índice de refração maior que 1. Na água, a velocidade anda mais devagar, mais lentamente do que no vácuo. No vidro, anda mais lentamente, assim por diante. Tá? Índice de refração, está vendo? Ó, é 1 maior que 1, mas não tem uma unidade. Por quê? Porque eu estou dividindo velocidade por velocidade. É como se falasse lá em porcentagem o quanto que essa velocidade diminuiu quando entrou naquele meio, comparando sempre ao vácuo. Então veja, ó, eu posso falar que eu tenho um raio de luz que se propaga num certo meio, atinge a superfície que separa esse meio de um outro meio. Eu falo, a luz caminha aqui no meio A, atinge a superfície que separa de um outro meio B. Esse raio, ao mudar de meio, muda de velocidade. Então isso é uma refração. Tá? Só que quando ele muda de velocidade, pode ocorrer também mudança na direção desse raio. E aí a gente analisa essa mudança de direção pela mudança de ângulo. Ângulo, lembra que a gente já viu isso? Os ângulos, o ângulo de incidência, sempre são medidos com a normal na superfície, aquele segmento que é perpendicular à superfície no ponto de incidência. Então, aqui é a mesma coisa. Ó.
em relação à minha normal, esse raio chegou fazendo um determinado ângulo de incidência. Uma parcela da luz continua batendo e voltando, reflexão, ângulos iguais. A parte que sofre a refração, que muda de meio, ela pode ter a mudança de direção. Pode, por quê? Porque tem um caso que não tem mudança, a gente fala depois, tá? Mas se ela tem mudança de direção, quer dizer que ela não continua no caminho que ela estava inicialmente. E se ela não continua, você passa a ter duas possibilidades, né? Ou o raio está desviando aqui, ó, para a direita ou para a esquerda. Ou ele está ficando mais próximo da normal, ele aproxima da normal, ou ele sobe, ele afasta da normal. Ou seja, se tem um ângulo I, o raio que penetra, que vai me dar o ângulo do raio que sofreu refração, vou fazer um desenho possível aqui, ó. Esse ângulo pode estar aumentando ou diminuindo o ângulo de refração, a gente coloca R. Lógico que você não vai confundir com aquele outro ângulo R, que era o de reflexão. O ângulo de reflexão, ele tem que estar no mesmo meio, do outro lado da normal. Esse aqui não está no mesmo meio, ele mudou de meio, tá? Então, o ângulo de refração pode não ser igual ao de incidência e, portanto, muitas vezes é isso que nos interessa. Provocar um desvio do raio e, provocando um desvio do raio, a gente consiga tirar proveito desse desvio, ajudando em alguma aplicação óptica. Certo? Se eu quero entender qual a relação entre esses ângulos, nós precisaremos lançar mão da lei da refração ou a lei de Snell, de Cartes, tá? A lei de Snell fala o seguinte, ó, que a razão entre o seno do ângulo I e o seno do ângulo R, ela é a razão entre os índices de refração. Então ela é um índice dividido por um outro índice. Nós estamos falando da luz mudar de meio, então eu tenho dois meios. Aí você tem que entender quem que são esses índices aqui, ó, tá? Em cima é sempre o índice de fração para onde a luz vai. E embaixo é o índice de fração de onde a luz vem. Quer dizer, essa lei de Snell, para essa figura, ó, em cima a luz vai lá para baixo, índice do B. Ela vem lá de cima, o índice do A. Mas nada me impediria de jogar a luz aqui pelo lado de baixo. Ou seja, eu posso ter luz que, por exemplo, vem do ar e entra numa piscina, vai do ar para a água, mas eu posso estar lá dentro da água, ligar um laser, ligar uma lanterna lá embaixo e a luz está na água e sai para o ar. Tá? Então, para cada caso, você tem que pensar bem em quem é o vai e em quem é o vem, para poder fazer a relação entre os ângulos, certo? Então, por exemplo, essa lei permite com que a gente fale de um caso que é importante, que é o que acontece, ó, se o ângulo de incidência for zero, se o raio estiver em cima da normal. Se ele estiver em cima da normal, vai dar o seno de zero. Seno de zero vale zero. Ou seja, se aqui é zero, o R poderia ser qualquer coisa, porque zero dividido por qualquer coisa vai dar zero. Só que aí, ó, se eu trabalhar com a expressão com o ângulo R, seno do R lá do outro lado, que é um jeito, né, para a gente colocar essa expressão, me diz que se de um lado é zero, do outro é zero. Então, se o seno do I é zero, porque o ângulo de incidência vale zero, o único jeito dessa equação estar satisfeita é com que o ângulo de refração também seja zero. O ângulo de incidência e o de refração, o raio de incidência e o raio de refração, ambos ficam em cima da normal. Então esse é o único caso que não tem desvio. Só que nesse caso, se eu pensar na equação assim, tem que tomar um cuidado, né? Porque se o ângulo de refração for zero, você vai colocar aqui na equação, vai dar uma divisão por zero.
Não faz sentido, tá? Então, esse caso a gente não usa a lei de Snell, mas é um caso que é isso aqui, ó. Veja, ó. Raio de luz atingiu a superfície exatamente em cima da normal. Então, esse caso não tem desvio. Os outros têm desvio. Onde que está o desvio? O desvio é esse ângulo aqui, né? É a direção original do raio para essa nova direção. Então, esse desvio vai ser dado, né? Você calculando o R, a direção original tinha um ângulo I, agora tem um R, então é a diferença deles, tá? Mas pode ser, né, que o raio, ao invés de vir para esse lado, caminhe para o outro lado. Como que eu sei a diferença? É olhar a refração. Se você tem um índice aqui e outro aqui, eles são diferentes, alguém deles é maior, alguém é menor, tá? Se a luz vai para um lugar que o índice é maior, se quem está em cima aqui é maior, aqui também quem está em cima é maior. Então o ângulo de incidência é maior. É aquele desenho lá. O de refração diminuiu, encostou na normal. Mas, se o vai é menor, quem é maior é o vem, quem é maior é o índice de cima. Então, se quem é maior é esse cara de baixo, aqui também quem é maior é esse cara de baixo. Esse cara de baixo maior quer dizer que da direção original o raio tem que vir para cá. Ó. Ele tem que dar um ângulo maior do que o que tinha no começo. Tá? Então a gente tem essas duas possibilidades. É só olhar a relação entre os índices de refração. Ok? Então esse basicamente é o fenômeno da refração que a gente tem que conhecer para dar início ao nosso estudo. Ok? Beleza? Física em casa.